que chega de Brasília, naturalmente, porque a Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira a chamada mini-reforma eleitoral. É um projeto que acaba esvaziando a lei da ficha limpa e ameniza regras relacionadas às prestações de conta eleitorais. Entre os pontos alterados está a mudança na punição de políticos condenados à cassação, onde os 8 anos de inelegibilidade serão contados a partir da perda do mandato. O projeto também acaba esvaziando as chamadas cotas de gênero e legaliza as doações por meio de PIX. Foram 366 votos favoráveis e apenas 60 contrários. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas, que inclusive acompanhou todo esse processo. Vai trazer para a gente suas impressões acerca dessa aprovação. Muitos estão chamando de um projeto que acaba esvaziando algumas medidas importantes. Queria uma rápida análise sua e também já uma projeção, Dantas, em relação ao que a gente pode esperar da apreciação por parte dos senadores. É isso, né? Bom, vamos lá. Não é prioridade no Senado, mas, pelo menos não para o Rodrigo Pacheco, mas ele será pressionado a aprovar porque isso interessa aos partidos políticos, aos caciques políticos. E a gente vem chamando de mini-reforma. Quando você olha agora o texto final, o impacto disso, não tem nada de mini. Eu destacaria 2 questões que me chamaram muito a atenção aqui. Uma, que é sempre recorrente em processos envolvendo o uso irregular, o uso ilegal do fundo partidário, que é compra de barcos e aviões, helicópteros. Sempre que isso acontece, você tem uma punição, você tem um processo judicial. Agora vai estar liberado, então o nosso dinheiro vai estar garantindo o jatinho do político. Parabéns a todos os pagadores de impostos, tá? Barco e jatinho. Pode ser iate, viu? Pode ser iate. Aliás, depois que eu vi sede de partido em cobertura num edifício aqui em Brasília, eu já estou esperando a próxima sede, reunião partidária, num iate acostado aí num porto no litoral. E a outra coisa que me chama a atenção, porque houve uma evolução no texto, ou uma involução, é a questão da contagem dos 8 anos ali de inelegibilidade previsto na ficha limpa, né? A partir de agora, quer dizer, antes você contava os 8 anos e contava também a pena para alguns crimes, e nesse caso crimes importantes, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Agora não, vai contar só os 8 anos. Então é uma delícia, né? A gente está admitindo que vai abrir o sistema político, já está impregnado disso, mas abrir oficialmente, legalizar a presença de condenados, o lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Não poderia ficar melhor. É o libera geral. Pois é, Mota, inclusive nós tratávamos dessa iniciativa dizendo que quando um projeto une esquerda, centro e direita, é preciso que o eleitor fique bem atento, né? Essa é uma mini reforma eleitoral que faz ajustes no processo eleitoral visando a beneficiar os políticos, a tornar a vida deles menos complicada. E aí eu tenho que abrir um parênteses aqui. Eu já falei, a legislação eleitoral brasileira é absurdamente complicada. Essa complicação não beneficia ninguém, né? Principalmente o eleitor. Pelo contrário, essa complicação só torna os candidatos reféns de um sistema que a qualquer momento pode chegar e dizer, olha, você não cumpriu isso, você não cumpriu aquilo. E eu acho que essa mini reforma eleitoral, nome péssimo, é em parte pelo menos uma reação a isso. Mas é uma reação incompleta. A melhor reação seria fazer uma reforma eleitoral de verdade, que simplificasse muito a legislação e que mudasse do sistema proporcional para o sistema distrital, que é aquele onde o eleitor encontra realmente a sua verdadeira representação. Agora, Zé, mudanças positivas e negativas com a aprovação desse texto também. Queria que você projetasse como deve ser a apreciação por parte dos senadores. Antes disso, só vamos receber as pessoas que chegam pelas emissoras de rádio da Jovem Pan em todo o Brasil, sempre agradecendo muito a audiência de todos. É isso, o programa Os Pingos nos Is para todo o Brasil, agradecendo muito a audiência das pessoas que nos acompanham pela TV, pelas emissoras de rádio e também pelas plataformas digitais, YouTube e também Panflix. Um grande abraço a todos, vários debates importantes. Estamos repercutindo a aprovação do texto da reforma eleitoral, muitos chamando de mini reforma eleitoral, que de mini não tem nada, hein? Zé Maria, pontos positivos e negativos dessa proposta que foi aprovada e o que a gente pode esperar da votação no Senado? Será que vai dar tempo de as alterações valerem para 2024?
Pois é, olha, eu queria dizer o seguinte: a gente está recebendo pessoal de rádio aqui, essa plataforma fantástica, né, que vem de muito e continua muito importante, e é um meio que eu gosto muito. Daqui a 1000 anos não saberemos em qual tecnologia estaremos escutando rádio, no rádio aí é muito forte. Olha, esta mini reforma eleitoral, ela é natural para adequar tecnologias, atualizar pleitos, né, as disputas, e se o Congresso não fizer, o Tribunal Superior Eleitoral faz. A Justiça Eleitoral, ela tem uma característica única, ela legisla. Quando há vácuo, dúvidas ou questionamentos, que a Justiça Eleitoral também é a única que admite consultas. Ninguém pode ir para a Justiça Penal e dizer, olha, se eu matar alguém nessas circunstâncias, eu serei condenado, e se condenado a quantos anos? A Justiça Penal não admite. A Justiça Eleitoral funciona assim. Você pode dizer, se eu fizer propaganda no alto-falante, eu serei punido. Aí a Justiça Eleitoral dá uma resposta oficial, e a resposta vale como legislação, como regulamentação. Então, para evitar esses vácuos, é que o Congresso sempre faz um trabalho assim. Mas não adianta, sempre vai sobrar dúvidas, e a Justiça Eleitoral vai definir normas. E mais, funciona como laboratório, como teste, a eleição do ano que vem, municipal. Ali os deputados e senadores vão descobrir o que funciona para eles e muda ou não. Digo também que houve uma consulta. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fez um apelo. Não mudem a coligação partidária proporcional para deputados e, no caso, vereadores, né, que alguns queriam. E não haverá mudança nisso, pelo menos. Agora, essas mudanças são feitas para isso mesmo, para facilitar para os deputados e senadores que estão no poder. Tudo é feito para eles. Agora, bastidor, o Senado é que vai definir detalhes desta lei. O acordão lá de líderes que eu tive conhecimento é o seguinte: vamos aprovar de qualquer maneira, e o Senado define ali os detalhes. Tem 3 semanas para isso, para aplicar na eleição municipal, né, porque é preciso aquele critério da anualidade. Voltou o Cristiano Beraldo. Beraldo, o que achou da aprovação desse texto? Também queria pedir sua análise sobre uma eventual apreciação por parte dos senadores. Agora, a vida dos políticos e também dos partidos fica mais tranquila com essa aprovação? Mas a gente assiste, né, aos retrocessos, eles vão acontecendo após cada eleição, avaliam quais foram os problemas principais, e os partidos vão encontrando caminhos para não terem que lidar mais com as consequências daquele problema. Não é para corrigir o problema, né? Agora, por que isso acontece? Por que esses retrocessos vão se acumulando? Porque, de uma certa forma, eles enxergam os deputados e os senadores também, vamos ver o que sai do Senado, mas, a princípio, eles também enxergam a sociedade dormindo para isso. A sociedade precisa entender que o processo eleitoral, o processo democrático diz respeito a ela. Não adianta você ser um indignado com as coisas que acontecem no Brasil e, na hora da eleição, votar em qualquer um, esquecer em quem votou, não cobrar aquela pessoa que você votou. Isso não pode mais. E a gente parece que ficou muito focado nessa disputa presidencial, nessa polarização no âmbito da presidência, esqueceu do resto. E eu repito isso sempre. O brasileiro não gosta de ir em reunião de condomínio. E é o síndico que toma decisões que afetam o dia a dia daquela pessoa que mora no condomínio. O elevador, a limpeza, o estacionamento, a portaria, etc. E as pessoas não estão nem aí. Não pode ser assim. Até porque as pessoas... O Mota colocou voto distrital. O que é o voto distrital? É você ter que votar em alguém da sua região. Alguém que você minimamente conheça, alguém com quem você tem a chance de encontrar na rua, que mora no seu bairro, na sua cidade. Hoje o que existe é um distanciamento enorme do eleitor com
o eleito. Isso não pode. Nós falávamos há pouco sobre essa questão do voto em várias regiões do Brasil, que é tratado como um ativo que passa de pai para filho. Ou não pode isso. Agora, as pessoas precisam se informar, serem bem educadas, precisam se engajar, participar do processo. E aí esses próprios políticos da velha guarda da política vão sabotando esse processo de engajamento, de inclusão política da sociedade. Aí fica muito difícil.